Então nessa noite eu quero trazer uma mensagem ao teu coração chamada não dificulte. Nós lemos aqui a passagem em que Saul ele é ungido rei de Israel por Samuel. E o texto é muito claro que diz que Deus escolheu Saul. Não foi os homens que escolheram Saul, foi o próprio Deus que escolheu Saul. Os homens pediam um rei, mas Deus escolheu quem seria esse rei para liderar o seu povo contra os filisteus. Então preste atenção em algumas coisas que eu vou trazer ao teu coração. Talvez Deus não mude a tua situação, mas Ele está usando esta situação talvez para mudar você. Talvez em alguns acontecimentos, algumas circunstâncias a gente clama, pede que Deus mude, mas talvez Ele não queira mudar a situação. Talvez o que Ele está querendo mais é mudar você, está querendo mais é mudar o teu coração. Talvez o que Ele está querendo mais é aperfeiçoar você, é fazer você, antes de ser feliz, ser alguém mais forte. Nós fazemos planos, irmãos, e é muito importante sim, para a gente alcançar objetivos na nossa vida, fazer planos, projetos, sonhos, escrever metas, mas sempre nós devemos e precisamos submeter os nossos planos à vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela sempre vai prevalecer sobre a nossa. A vontade de Deus sempre será maior do que a minha e a sua. E outra coisa, Deus tem planos na nossa direção. Você crê nisso, que Deus tem planos ao seu respeito? Eu amo o texto de Jeremias 29:11 que diz: porque eu sou quem sabe e conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dano, planos de dar-lhe esperança em um futuro. Mas esse texto de Jeremias 29:11, Deus está alertando sobre um povo que estava colocando tudo a perder. Nesse texto, o profeta é usado por Deus, Jeremias, para alertar o coração do povo, dizendo assim: vocês estão saindo da rota, vocês estão colocando o plano de Deus a perder na sua vida. Preste atenção, em outras palavras, Jeremias estava dizendo: não dificulte Deus trabalhar na sua direção, não dificulte os planos de Deus acontecer na sua vida. Irmãos, como nós estamos no meio dessa geração, talvez dificultando Deus trabalhar, Deus realizar, Deus fazer aquilo que Ele deseja fazer, o que está no seu coração. Nós precisamos crer que a vontade de Deus ela é boa, agradável e é perfeita. Nunca será uma vontade má, ruim e perversa na minha e na sua direção, porque Deus nos fez para prosperar, Deus nos fez para vencer, Deus nos fez para conquistar. Essa é a vontade dEle para mim e para a sua vida. Mas a gente acaba dificultando as coisas, os processos. A gente acaba colocando tudo a perder. Nesse texto que nós lemos em 1 Samuel, nós vemos nitidamente que Saul colocou tudo a perder. Um plano de Deus na sua direção. Deus escolheu um homem para representá-lo, para livrar o povo, para salvar o povo, para salvar a gente, para salvar a vida. Mas esse homem acabou colocando tudo a perder. E geralmente, irmãos, nós dificultamos os planos. Por quê? Porque a gente não suporta as opressões, não suporta as pressões, não suporta as aflições, não suporta as cobranças, não suporta talvez um não suporta uma porta fechada, não suportamos esperar. Essa é a grande realidade do ser humano. Nós não suportamos esperar, nós não suportamos as aflições, a gente não suporta as cobranças. Só você pode estragar aquilo que Deus está construindo para você. Eu não tenho como estragar o plano de Deus na sua vida. Não tenho como. Nem essa pessoa que está ao seu lado tem como estragar o plano de Deus na sua vida. Só você é capaz de fazer isso. Mas ninguém nessa terra. Então preste atenção nisso, porque talvez a afobação coloca tudo a perder na nossa vida. Talvez a gente querer as coisas rápido demais, a gente dificulta, a gente atrapalha o processo. Saul não esperou o momento certo. Esse foi a chave de colocar tudo a perder. Essa foi a chave de jogar um plano, um projeto que Deus construiu na direção de Saul. Foi ele não saber esperar o momento certo. Sacrificou de forma certa, porque ele entregou um sacrifício a Deus. Porque antes de ir para a guerra, os homens entendiam que precisavam adorar. Antes de guerrear, é preciso entender que a gente precisa adorar. Então antes de querer vencer, coloca o joelho no chão e busca ao Senhor para saber a vontade dele na sua vida. Então Saul não fez algo errado.
errado. Saul simplesmente fez no tempo errado, talvez, na motivação errada. Ele se afobou, ele não suportou as pressões, não suportou as cobranças, e ele quis fazer algo que não era para ele fazer. Ele escolheu entregar um sacrifício, mas fez no momento errado, dificultou o agir de Deus. Por quê? Porque não obedeceu ao Senhor. E olha, irmãos, não obedecer ao Senhor é desfazer da vontade do Senhor. É desfazer de uma vontade que é boa, que é agradável, que é perfeita na nossa direção. Deus é capaz de refazer caminhos para que o seu plano prevaleça. Escute isso, porque se você dificulta o plano de Deus acontecer, não se preocupe, porque Deus vai levantar outra pessoa para fazer prevalecer a vontade dele. E aí eu não sei se você quer participar ou quer ficar de fora. Eu sei é que eu quero participar da vontade de Deus. E é por isso que eu não quero dificultar, eu quero facilitar Deus trabalhar na minha vida. Porque o nosso maior embaraço, irmãos, é querer andar nos nossos passos. Esse é o grande embaraço da humanidade, do ser humano, é querer andar nos seus passos, no seu tempo, da sua forma, do seu jeito. Deus tem uma forma, Deus tem um tempo, Deus tem um lugar específico para fazer a sua vontade. E o tempo de Deus não é talvez o nosso tempo. Então o que nós precisamos? Ser zelosos, cuidadosos e aplicados sobre o tempo de Deus, sobre a vontade de Deus. Olha, Provérbios 21:5 diz: os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, ocultar as coisas. Ela quer ser zelosa com a vontade de Deus, ela quer que Deus prevaleça, que a vontade de Deus seja maior. Aí ele diz, porém, os que são apressados, os que são afobados, eles tão somente os pensamentos é para a ruína. Então preste atenção nessa armadilha do inimigo para a nossa vida, para a nossa direção. Sabe como é que o inimigo coloca a armadilha para tirar os planos de Deus da nossa direção? É nos fazendo acelerar os passos, quando nós deveríamos esperar o tempo de Deus. E tem muita gente que dificulta, perde o que Deus está planejando e projetando. Se você esperar um pouquinho mais, qual foi o segredo aqui? Samuel disse a Saul, espere 7 dias, eu vou chegar lá e vou oferecer sacrifício, e você vai guerrear e vai vencer. 7 dias, irmãos, Saul não conseguiu esperar. Aliás, a Bíblia diz que ele esperou 7 dias, mas ele não esperou terminar o 7º dia. Chegou o 7º dia na sua direção. Você pode esperar um pouquinho mais, sabe por quê? Porque a resposta de Deus vai chegar na sua direção. Você pode esperar um pouquinho mais, sabe por quê? Porque para que a vontade de Deus ela aconteça e não a sua vontade. E sabe, irmãos, esse nome Samuel diz, Deus ouve. Nome de Deus. Deus ouve. O que Saul precisava? Só esperar Samuel chegar. Só esperar Deus responder. O tempo certo de Deus para que a vontade de Deus acontecesse. E o que a gente pode aprender aqui nesse texto? 3 lições para não atrapalhar, para não dificultar. A primeira coisa é aceitar e não desperdiçar. Primeira coisa que nós precisamos aprender, e aprendemos com esse texto, é melhor aceitar do que desperdiçar, irmão. Então, aceitar para não desperdiçar. Se a gente inverte essa ordem, e eu desperdiço, eu nunca vou aceitar. Pessoas que desperdiçam são pessoas que não aceitam um comando, uma direção, não aceitam o que Deus falou. Deus disse a você que vai fazer, e no tempo dele, então o que nos cabe? Esperar que o tempo dele chegue. Mas pessoas que não aceitam o que Deus diz, não aceitam o que Deus já falou, não aceitam a palavra de Deus, acabam desperdiçando a vontade de Deus. No verso 8 e 9 que nós lemos aqui, nesse texto de 1 Samuel, no capítulo aqui 13, então ele esperou 7 dias, de acordo com o que Samuel havia determinado, mas quando viu que Samuel não chegava a Gilgal, Saul resolveu sacrificar antes de terminar o 7º dia. Antes de terminar o tempo, antes de ele terminar o tempo determinado, de ele esperar o tempo determinado. Aceitar é consentir em receber.
Quando é que eu aceito? É quando quando eu passo a consentir com aquilo que foi dito, com aquilo que foi determinado. Concordar é outra coisa, é estar de acordo. Então escute, você talvez não precisa concordar para aceitar os planos de Deus na sua vida. Porque talvez você não concorda com a palavra que foi dita na sua direção. Talvez você não concorda com alguém que disse assim, olha, são 3 meses que Deus vai mudar a sua vida. 3 meses? Para que isso? Talvez como Naamã, que não concordou com a palavra do profeta, dizendo, mergulhe 7 vezes no rio. Talvez você não concorde com as coisas, mas aceitar vai fazer você colocar o plano de Deus em ação na sua direção. Às vezes a gente não precisa concordar, às vezes a gente só precisa aceitar. Sabe, porque a gente dificulta demais as coisas em não aceitar. E aí a gente acaba embaraçando os planos de Deus na nossa vida. A questão é quando não aceitamos. Samuel, irmãos, disse a Saul, para esperar por ele, para sacrificar. Era Deus provando o coração de Saul. Deus dizendo a Saul, olha, eu escolhi você, eu quero usar você, eu vou ungir você, mas eu vou provar o teu coração. Sabe quando Deus mais nos prova? É em esperar. Esperar é a maior prova de Deus. E muitos estão sendo reprovados nesse tempo, porque não conseguem esperar. Deus vai provar você fazendo você esperar. Talvez Ele já está provando você. Talvez você saiba muito bem o que é que eu estou dizendo. Eu não sei, mas eu sei que Deus sabe o que você está passando. E talvez não é nada mais do que uma aprovação para que você seja aprovado. E sendo aprovado, Ele possa fazer a vontade dEle prevalecer na sua vida. E possa fazer os planos dEle acontecer na sua direção. Sabe qual foi o argumento de Saul aqui, irmãos? Eu me senti pressionado. Verso 11 e 12, Saul diz, quando Samuel chega e diz, o que é que você fez, Saul? Eu disse para você esperar que eu ia descer e ia sacrificar. Aí ele diz, mas eu esperei, você não chegou, o exército saiu, todo mundo me abandonou, eu estava vendo os filisteus já prontos para atacar. Então, eu me senti pressionado. Essa foi a palavra dele, está aqui escrito. Eu me senti pressionado. Em outras palavras, ele se afobou, irmão. Atropelou os seus passos. Colocou um pé à frente, deu um passo à frente do tempo. E quantos de nós não usamos esse mesmo argumento? Eu me senti pressionado para tomar essa decisão. Eu me senti pressionado para fazer isso, para tomar esse rumo, para decidir dessa forma. Será que você, na sua decisão que você acabou de tomar, você não fez isso pressionado por alguém, ou pressionado por uma voz que teimava em dizer ao teu coração que não ia dar certo, que você não nasceu para isso? O argumento dele foi, eu me senti pressionado. A afobação, nosso maior embaraço, irmãos, é querer andar em nossos passos. Sabe, ao ver que todo o povo se dispersava, Saul assumiu uma função que não lhe cabia naquele tempo, naquele momento. Ele estava tomando uma atitude por conta própria, independente de Deus. Às vezes a gente usa a Deus para fazer as coisas que Deus não nos mandou fazer. Às vezes é muito fácil, irmão, dizer, foi Deus quem disse, foi Deus quem me mandou. Mas sabe quando a coisa comprova verdadeiramente? É quando a vontade de Deus prevalece e quando acontece aquilo que Deus planejou. E a gente precisa ter esse discernimento. Lembra de Arão? Quando Moisés sobe no Monte Sinai, Deus convida Moisés, e lá em cima do Monte Sinai, 40 dias, Moisés com Deus, uma intimidade tremenda, e Deus falando para Moisés, sabe de quem Deus estava dizendo? Sabe de quem Deus estava falando sobre planos de Arão? Deus estava falando para Moisés planos que ele tinha para Arão, dizendo como era a roupa, dizendo que ia levantar Arão, dizendo que Arão era um homem assim, era um homem assado, e lá embaixo o que é que Arão estava fazendo, irmãos? Não soube esperar por Moisés descer. Arão disse, tire aí suas peças de ouro, me bota aqui, porque o povo estava pressionando ele. Sabe qual foi a desculpa de Arão? Eu me senti pressionado a fazer. Eu me senti pressionado a desobedecer. Eu me senti pressionado a pecar. Eu me senti pressionado a tomar a decisão por minha própria vontade. Cuidado, meus queridos irmãos, porque isso é dificultar os planos de Deus na nossa direção.
Arão tira os elementos de ouro, derrete e nasce um bezerro. Uau, Arão fez com as suas próprias mãos, irmão. Sabe por quê? Porque a imagem do Deus que prevalecia naquele tempo era a imagem de um touro. Então Arão fez o bezerro e o povo começou a adorar o bezerro de ouro. Arão, sabe o que Arão disse? Moisés não vai voltar mais. 40 dias, Moisés não volta mais. Vamos adorar Deus aqui e Deus lá de cima. Sabe o que Deus fez, irmão? Deus estava dizendo assim, olha, Arão, eu tenho roupas. Peraí, Moisés, desce depressa para você ver o que o povo está fazendo lá embaixo. Eu resolvi mudar os meus planos na direção de Arão. Uau, irmãos. Moisés desce com as tábuas, quando chega e depara com aquela cena, Moisés quebra as tábuas. Sabe por quê? Porque Moisés diz assim, Arão, você botou tudo a perder, o que Deus tinha planejado na sua direção. Sabe por quê? Porque você não soube esperar, meu. Deus tinha planos na tua direção. Deus estava dizendo como Ele ia fazer com você, as roupas. Deus estava dando detalhes sobre a sua vida. E você não soube esperar o tempo de Deus, você colocou tudo a perder. Irmãos, isso é muito sério para o nosso tempo, nessa geração. 40 dias o homem não soube esperar. 7 dias o homem não soube esperar. E você, quanto tempo você não consegue esperar? Ou aliás, quanto tempo você suporta esperar a vontade de Deus? Quanto tempo você está disposto a esperar para não dificultar os planos do Senhor? Não se baseie pelo que você está vendo, irmão. Não se baseie pelo que os teus olhos te mostram, o que os teus ouvidos te definem. Não se baseie pela pressão que talvez está à sua volta, da tua família, dos teus amigos, do ambiente do trabalho. Não se baseie por isso, porque Deus tem uma vontade maior, Deus tem uma vontade melhor, Deus tem uma vontade mais agradável na sua direção. Então não se baseie pelo que você anda vendo. Você precisa discernir, entender. A falta de discernimento nos momentos nos faz viver desperdiçando os acontecimentos. Tem coisas que Deus está fazendo e você não está vendo. Tem coisas que Deus está agindo na sua direção e você não está vendo. Lembra da passagem do cego de nascença que Jesus chamou? Foi lá naquele homem, Jesus cuspiu no chão, fez o lodo, colocou nos olhos. Jesus estava trabalhando, o homem não estava vendo, mas ele estava trabalhando. Não é o fato de você não estar vendo que Deus não está trabalhando na sua direção. Você só precisa crer que Ele está trabalhando, está planejando para fazer valer. Então você não pode usar argumento, eu não estou vendo Deus trabalhar, eu só estou vendo as pessoas me pressionar. É melhor que você diga, eu não estou vendo, mas eu estou crendo que Deus está trabalhando na minha direção. Jesus está trabalhando na direção da minha família. Jesus está fazendo e eu não vou dificultar o processo. Eu quero só facilitar. Aceita o trabalho do Senhor. Deixa eu te dizer uma frase. Decida aceitar o que Deus já escolheu preparar para você. Decida aceitar o que Deus já escolheu preparar para você. Quantas coisas você não já desperdiçou, irmãos, por ignorar? Quantas coisas você não já colocou a perder por ignorar os processos? Por você só pensar em você, pelo seu egoísmo, a sua ganância, pela sua presunção, por você querer o poder, querer o lugar, querer a voz, querer... Quantas coisas eu e você talvez a gente já colocou a perder, porque a gente não soube esperar e aceitar. Então, em nome de Jesus, se você tem que escolher algo hoje, escolha aceitar e não desperdiçar. Escolha aceitar a vontade de Deus e não desperdiçar os planos do Senhor. Segundo, o que eu aprendo desse texto? Que eu preciso obedecer para não padecer. Eu preciso obedecer para eu não padecer. Verso 13 diz, então Samuel disse a Saul, agistes loucamente, não obedecestes aos mandamentos que o Senhor teu Deus te ordenou. O Senhor estará hoje mesmo confirmando a falência do teu reinado. Uau! O homem tinha acabado de ser ungido e 7 dias depois acabou de perder a unção que Deus deu.
Sabe por quê, irmãos? Porque não obedeceu. Escolher não obedecer é escolher padecer. Escolher não obedecer é escolher padecer. E olha, o problema é que muitos e muitas vezes estão escolhendo ser guiado pela alma e não pelo Espírito. Todas as vezes que nós somos guiados pela alma, nós tendemos a desobedecer a voz do Senhor. E olha, irmãos, nós precisamos permitir sermos governados pelo Espírito do Senhor na nossa vida. A Bíblia diz que Adão era alma vivente. Primeiro Adão, alma vivente. Mas o segundo Adão, Jesus, espírito vivificante. Uau! E é tudo que Jesus quer fazer na minha e na sua vida. Nos transformar de alma vivente para espírito vivificante. Você não precisa viver o tempo em que a tua alma, ela governa você. Você pode sim viver o tempo em que você será governado pelo Espírito Santo na sua vida. E com o Espírito Santo virá o fruto do Espírito sobre você, porque você não é governado pela sua alma, você é governado pelo Espírito do Senhor. E ser governado pelo Espírito do Senhor nos fará obedecer à voz do Senhor, porque nós passamos a amar o Senhor. Só obedece quem ama, e quem ama obedece. Verso 13 diz o texto que Saul agiu loucamente não obedecendo a Deus. Uau! Obedecer a Deus é uma forma de mostrar o nosso amor por Ele. Quem ama a Deus quer agradá-lo. Obedecer a Deus é uma forma, irmãos, de eu dizer eu amo ao Senhor e eu desejo agradar ao Senhor. Samuel disse, você agiu de forma louca. Sabe por quê? Porque todas as vezes que a gente desobedece a Deus, nós estamos agindo loucamente nessa terra. De forma louca, sem noção, porque nós somos governados pela nossa alma. Loucura é não obedecer, irmãos. Como assim, pastor? Provérbios 19:16 diz, quem obedece ao Senhor vive mais e melhor. Quem despreza a palavra de Deus certamente encontrará a morte eterna. Por isso que Samuel disse, ei Saul, por acaso Deus se importa mais com sacrifício do que a obediência? Nunca. Deus não quer ver a tua adoração se antes Ele não vê você obedecendo a sua palavra. Deus não quer receber, irmãos, as nossas ofertas, nosso sacrifício de jejum, de adoração, de o que a gente pode fazer se a gente não ama ao ponto de obedecer. Por isso que Samuel diz, é melhor você obedecer do que sacrificar, meu irmão. Então, se você ama a Deus, obedeça. Obedeça a palavra. Obedeça o que Deus está falando no seu coração. Ser alma vivente anula o ser espírito vivificante. Falar primeiro, antes de pensar, irmãos, é sermos governados por nossa alma. Agir antes de medir as consequências é sermos governados por nossa alma. Quer ver um exemplo? Pedro, Mateus 16:21. Jesus estava dizendo num discurso lindo, eu vou para Jerusalém, eu vou morrer ao favor da humanidade, eu vou dar a minha vida para salvar a humanidade. E Pedro diz esse texto que chama Jesus no canto, diz assim, Senhor, tu não precisa disso. Afasta-te desse destino tão mau e perverso, o Senhor não precisa passar por isso. Jesus olha para Pedro e diz assim, para trás de mim, Satanás, porque tu só fala de coisas de homem e não das coisas de Deus. Sabe quando nós somos governados por nossa alma? É quando nós só falamos das coisas que nos compete, que compete agradar a nossa alma, o nosso prazer, o nosso desejo. Mas sabe quando nós somos governados pelo Espírito do Senhor? É quando a gente só começa a falar das coisas do céu, as coisas de Deus, as coisas da vontade de Deus para a nossa vida. Será que é vontade de Deus isso? Será que é vontade de Deus eu fazer assim, eu agir assim, eu completar isso? Irmãos, Jesus, Ele precisa ser a nossa maior referência em obediência. Sabe, Jesus, Ele se importava em obedecer.
Tanto é que ele diz, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. O meu maior prazer é obedecer ao Senhor. Jesus sempre disse isso. Ele escolheu reverter a decisão de Adão de independência. Naquela cruz ele escolheu depender. Sabe para quê? Para abrir um novo tempo na nossa direção. Não um tempo de independência, mas um tempo de total dependência do Senhor na nossa vida. Nós não precisamos andar como almas viventes. Nós precisamos tomar essa postura de sermos espíritos vivificantes que atua com a vontade de Deus sobre a nossa vida. E que nós decidimos não mais ser independentes, mas dependentes do Senhor. E aí a gente vê a vontade de Deus prevalecer, irmãos. A maior armadilha do diabo continua sendo a mesma que ele teve com Adão, que ele teve com Jesus e que ele tem comigo e com você. É nos fazer ser seres independentes. Adão querendo, irmãos, tirar, olha só, Adão querendo que ele, na verdade, exaltasse o seu ego. Esse foi o plano do diabo para Adão e Eva, exaltar o ego. Vocês serão igual a Deus. Vocês não precisam depender de Deus. Aí Adão cai. O diabo vai lá e faz a mesma coisa com Jesus, leva para o deserto e diz assim, você não precisa, se você me adorar eu te darei os poderes, se você fizer isso, você não precisa. Sabe o que o diabo estava querendo? Exaltar o ego de Jesus, para dizer assim, eu posso fazer e eu vou fazer, porque você está me dizendo que eu não posso, eu vou mostrar a você que eu posso fazer. Mas Jesus sabe o que ele fez? Ele diz assim, olha, ao único Senhor nós devemos adorar, e não há homens, a palavra de Deus precisa prevalecer, não é a minha vontade, é a vontade dele, não é sobre o meu ego, é sobre a vontade do Senhor, é sobre a vida dele na minha vida. Isso é o que eu e você precisamos para não dificultar os planos do Senhor na nossa vida, irmãos. Não é olhar para o nosso umbigo, é olhar para Deus na nossa vida, é olhar para o que Jesus já fez por mim e por você. Sabe, a pergunta que soa ao nosso ouvido, no nosso coração é, não tem outro jeito para fazer isso? Porque Deus fala, olha, você espera 7 dias, eu vou descer e vou sacrificar por você. Chegou o 7º dia, será que não tem outro jeito de eu fazer isso? Eu acho que tem outro jeito, eu acho que eu vou fazer assim, vai dar certo também. Porque eu sou de Deus, Deus só fala com um. Não foi a voz de Arão assim, Miriam? Deus só fala com Moisés, por que não fala com a gente? Que conversa é essa que, não, Deus fala, Deus é o mesmo, Deus é um Deus para todo mundo. Irmãos, em nome de Jesus, acabe de dar o teu ouvido para essa voz que vem para enganar o teu coração. Não pode ser uma pergunta, não tem um outro jeito de fazer isso. Não pode ser uma interrogação, tem que ser uma exclamação. Não há outro jeito de eu fazer isso, se não for a vontade de Deus na minha vida. Isso é resolver facilitar os planos do Senhor. Sabe, olha, Saul foi pressionado. E escolheu dificultar diante da pressão. Então cuidado com as pressões, para que você não tome decisões erradas. E depois você não diga, eu fui pressionado. Eu fui pressionado a fazer isso. Quer ver outra história? Abraão, Deus disse a Abraão, você vai gerar filhos. 75 anos de idade. Chegou 100 anos, Abraão olhou para Sara, continua estéril, não vai ter filhos. Sara olha para Abraão e diz assim, e agora meu velho? 25 anos passou. Cada dia mais o disjuntor só cai para baixo. O disjuntor dispara, mas logo ele... O que a gente vai fazer? Abraão disse, eu sei, Sara, a gente tem que esperar. Deus disse que vai dar filho. Deus prometeu, ele vai fazer. Não tem outro jeito para fazer isso não, Abraão? Será? Eu acho que tem. Eu vou chamar aqui a H e ela vai dar um jeitinho com você. Vai lá, dorme com ela, eu vou fazer que não estou nem vendo. Vai lá. É um jeitinho que a gente vai dar certo, porque a vontade de Deus vai acontecer, não é filho que Deus quer, pronto, a gente vai dar filho para ele. Uau, meu irmão, colocou tudo a perder. Engravidou a escrava, Deus volta e diz assim a Abraão, eu disse a você que o filho da sua herança é o filho da promessa. Abraão, depois que a ficha cai, diz, que besteira eu fiz. Sabe o que ele tem que fazer? Coloca H e o filho para correr depois.
Depois ele tenta arrumar a bagunça, por uma escolha de não saber esperar. Eu não sei se você está no tempo de esperar ou no tempo de arrumar a bagunça, mas eu sei que o Senhor está aqui e Ele quer te dar a sabedoria que você precisa, o coração temente que você precisa para obedecer a Ele, para que a vontade dEle prevaleça na sua vida. Tudo que nós precisamos é isso, é não dificultar o agir do Senhor, é não querer resolver da nossa forma, não querer dar passos além do tempo que Deus já determinou na sua vida. Então, se Deus falou, meu irmão, se Deus falou, espere, porque Ele vai fazer. Ele vai cumprir. Deus, Ele é fiel para fazer cumprir aquilo que Ele já prometeu. Se Ele prometeu que vai salvar, Ele vai salvar. Não dificulta. Talvez a gente acaba dificultando demais o processo. Acaba atrapalhando demais o processo. Então, outra frase que eu quero dizer a você: decida obedecer antes que você venha a padecer. Decida obedecer antes que venha a padecer. Terceira lição que nós aprendemos e última, e não menos importante. No verso 22, nós aprendemos a cooperar para não desanimar. Sabe quando eu desanimo? É quando eu não estou mais cooperando com a vontade de Deus, com os planos de Deus, com o que Deus me chamou para fazer, com o que Deus já disse no meu coração, com o que Deus já me mostrou claramente, com o que Deus já me confirmou em várias situações. E aí eu acabo não fazendo, e eu vou desanimando. Sabe, irmãos, no verso 22 aqui, no verso 22 do capítulo mais à frente, do capítulo 15, né, que é o último que nós lemos, quando ele diz: Deus, Ele não quer sacrifício antes de obediência. Deus chamou Saul para cooperar com o seu plano. Esse foi o chamado de Saul. Deus disse a Samuel: vai lá, eu vou te colocar um homem na tua frente, você vai ungir ele como rei de Israel, ele vai livrar o meu povo dos filisteus. Deus escolheu Saul para cooperar com o seu plano, livrar o seu povo dos filisteus. Deus escolheu Saul. Deus escolheu você nessa geração. Deus escolheu você para cooperar com o seu plano. Nós precisamos desse entendimento. Cooperar, irmãos, é atuar juntamente com, colaborar, auxiliar, servir ao propósito. O problema é que a gente quer estabelecer os nossos planos. Nós não queremos cooperar com o plano de Deus. Eu quero que Deus coopere com o meu plano. Eu não quero que o plano de Deus aconteça, eu quero que o meu plano aconteça com Deus. Então, nem sempre essa ordem vai dar certo na nossa direção, porque a vontade de Deus, ela é melhor e é superior. Então é melhor que eu escolha cooperar com o plano de Deus, do que escolher que Deus coopere com meus planos. Em nome de Jesus, irmãos, cooperar não é se revoltar. Se cremos que Deus tem planos, então cooperamos com esses planos. Você crê que Deus tem plano na sua direção? Crê que Jeremias 29:11 é uma realidade para você? Eu é que sei que planos tenho na sua direção, planos de paz e não de mal, para fazer você prosperar e te dar o destino que eu tenho. Crê verdadeiramente nisso? Então nossa maior motivação precisa ser a cooperação para esse plano acontecer. Saul fez do seu jeito, irmãos. Sempre que escolhemos fazer do nosso jeito, sairá com defeito. Se sai com defeito é porque você fez do seu jeito, porque Deus não faz nada com defeito, Deus não faz nada pela metade, Deus não faz nada ruim, Deus não faz nada para lhe frustrar ou lhe decepcionar. Se você viveu uma experiência dessa ou está vivendo, é porque você talvez fez do seu jeito. Mas nem tudo está perdido, porque Jesus, Ele é um Deus de recomeço. E eu creio que hoje é um dia de recomeço na nossa direção. Fazer do nosso jeito é levantar outros deuses como Arão fez. Arão não soube cooperar com o que Deus estava planejando no monte.
Saul não soube cooperar com o que Deus estava planejando para vencer as guerras. E isso gerou desânimo. Desanimou, não prosperou. Ei, escute, desanimou, não prosperou. Saul começou a errar a partir daquele dia. Continuou, o rei continuou, mas começou a errar. Um erro atrás do outro. Sabe por quê? Porque Saul já não estava mais animado. O desânimo bateu. E aí os erros são só consequências. Um atrás do outro. Um atrás do outro. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E o abismo nunca chega grande, viu? Ele começa pequenininho, aí vai aumentando. Sabe por quê? Porque a gente vai desanimando e a gente vai errando. Vai desanimando e vai errando. Mas o Senhor diz, ei, você tem aflição? Você não pode desanimar. Você tem que ter bom ânimo, porque o bom ânimo vai te fazer acertar e não errar. O bom ânimo vai te fazer levar a vitória e não a derrota. O bom ânimo vai fazer você prosperar e não padecer. Então Jesus quer prosperar sim a nossa vida, irmão. Em nome de Jesus. Saul não soube cooperar com Deus, isso gerou desânimo. Gálatas 6,9 diz, não nos cansemos de fazer o bem. Se tem uma coisa que você não podemos é desanimar. Não se canse de fazer o bem. Gálatas 6,9, e o texto diz, ao seu tempo você colherá e não desfalecerá. Não se canse de fazer o bem, não se canse de estar animado. Ao tempo de Deus, nós vamos colher as sementes. Você vai colher a semente, meu. Você vai colher a semente. Você vai colher os frutos da sua plantação. Não se canse, não coloque tudo a perder, não dificulte o agir de Deus. Amém? Deus não mudou o plano, Deus mudou o líder. Uau, é forte. Deus não mudou o seu plano, Deus mudou a pessoa. Deus disse assim, acabou o seu reinado aqui, sabe por quê? Porque você foi provado e desobedeceu. Mas o meu plano prevalece. Eu levanto hoje um que é segundo o meu coração, para fazer acontecer a minha vontade sobre a terra. Deus não mudou o seu plano, Deus mudou a pessoa. Porque a gente às vezes se acha a última Coca-Cola do deserto. Se eu não tiver, não acontece. Deus não vai mudar os seus planos sobre mim. Não dificulte, irmãos, o trabalhar do Senhor. Não escolha dificultar. Saul escolheu não cooperar. Deus levantou Davi para reinar em seu lugar. Eu não sei como você se encontra hoje. Se você se encontra hoje desperdiçando, padecendo, desanimado. Ou se você se encontra hoje aceitando, obedecendo e cooperando. Em um desses dois lugares, talvez eu e você estamos nessa noite. Mas hoje é uma noite de decisão. E entenda que a chave está em eu ser humilde diante do Senhor e reconhecer. E dizer, Jesus, me ensina. Me ensina, eu quero fazer morrer a minha natureza. Eu quero fazer morrer o meu ego. Eu quero fazer morrer as minhas vontades, para que a tua vontade prevaleça. Eu não quero mais dificultar os teus planos. Para mim, para a minha família, para o meu casamento, para a minha empresa, para meus negócios, para a minha vida profissional. Eu não quero mais dificultar os teus planos. Eu quero aceitar o que o Senhor tem para mim. Eu quero obedecer o que o Senhor já disse para mim. E eu quero cooperar com o que o Senhor está fazendo para mim. Amém? Esse é você nessa noite? Quantos nessa noite dizem, eu quero aceitar o que o Senhor tem para mim? Eu quero obedecer o que o Senhor já disse para mim. E eu quero cooperar com o que o Senhor está fazendo para mim. Fica de pé no teu lugar em nome de Jesus. Nós vamos orar, nós vamos adorar, para que os céus se abram e a gente possa receber do Senhor esse coração. Decida cooperar, para que você venha a prosperar. Decida cooperar, para que você venha a prosperar, meu. Em nome de Jesus. Amém?